Que nós possamos hoje é esclarecendo dúvidas. Se alguém tiver uma perguntinha para fazer, ainda está em tempo. Vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos, rogando a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie para que nós possamos captar bem os ensinos que aqui são passados para nós, que tenhamos bastante observância segundo as vossas leis, as suas leis, Senhor nosso Deus, porque ao praticá-la seremos pessoas convenientes, seremos pessoas que não estarão assim criando comprometimento, porque ao observarmos as leis de Deus, que são as verdadeiras, estaremos bem conosco e principalmente com o nosso semelhante. Ajude-nos, portanto, Senhor, a aprender com essa doutrina que nos ajuda tanto a fazer essa transformação tão necessária para nós que estamos num planeta de prova e expiação. Que nós possamos, todos nós, encarnados e desencarnados, nessa tarde de hoje, aprendermos um pouco mais e sabendo um pouco mais usar e fazer uso desses ensinamentos. Graças vos damos que assim seja. Então, hoje, esclarecendo dúvida. Tenham pergunta a fazer? Faço. Já tem algumas aqui. Uma boa tarde para todos. Vamos, então, dar sequência a essa reunião que todos já conhecem, onde a gente tenta esclarecer dúvidas e às vezes põe mais, né? Mas assim é bom, porque leva as pessoas a estudarem, a pesquisarem um pouquinho mais e também a trazer para nós, né, alguns esclarecimentos que muitas vezes não estão ali incorporados ao nosso conhecimento. Então vamos aqui a uma questão que parece que não foi de outro dia, só essa aqui que foi, né? Essas aqui são de agora. Me explica o significado de pobre de espírito. Hoje, nós temos essa frase, né, essa expressão pobre de espírito, aquela pessoa que não tem grandeza de alma, que não tem nobreza de alma, é uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não dá muito valor à vida, não se importa com o semelhante, caridade passa longe, né? Então a gente costuma, não se importa não, é pobre de espírito. Mas, nas bem-aventuranças, pobre de espírito não é isso. Pobre de espírito nas bem-aventuranças é simplicidade, é humildade. Não é o que nós damos hoje a essa expressão. Quando Jesus falava, bem-aventurados os pobres de espírito, era aqueles que eram humildes, aqueles que eram simples, totalmente oposto ao que hoje nós conotamos a essa expressão, né? Então, atualmente fala-se assim, pobre de espírito é aquele que não tem muita ligação com não se preocupa muito com os semelhantes, né? Cada um por si, Deus por todos, e tem aquela outra expressão pior ainda, né? Cada um por si, o resto que se dane. Então, realmente, esses, para hoje, são pobres de espírito. Mas nos evangelhos, né? Na representação ali do Sermão da Montanha, pobre de espírito, Jesus considerou isso e era humildade, simplicidade, os humildes de espírito, aqueles que não se elevavam, né? E todo aquele que se eleva será rebaixado. Então ele chamava de pobres de espíritos humildes, os simples, aqueles que eram o oposto da soberba e do orgulho. Mas hoje a gente não chama assim, né? Bem, gostaria de saber se comer carne na sexta-feira da Paixão é pecado ou é uma tradição da Igreja Católica. Tem a ver com os rituais da Igreja Católica, né? Com os hábitos da Igreja. Eu não sei qual é a razão, porque eu não tenho conhecimento da doutrina católica. Algumas coisas sim, eu até conheço, mas poucas para abordar esse tema. Mas nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos um jejum de alma sempre, né? Um jejum que não é aquele do alimento propriamente dito, do alimento material, mas não só, né, num dia ou em 2 ou 3 dias, ou durante 40 dias do Carnaval até a Páscoa. Não pensamos assim.
nós entendemos que devemos sempre fazer jejum naquelas situações que não são apropriadas para a nossa atitude no dia a dia, né? Então, devemos guardar, né, esse jejum aí da maldade, dos maus pensamentos, né, da maledicência e outras coisas mais. Então, não entendemos dessa forma. Espíritas não fazem jejum de carne na Semana Santa, e se o fizerem, não entenderam muito bem a doutrina, né? Não entenderam muito bem isso. Não estamos condenando quem faz, apenas pedindo que a pessoa se dedique um pouquinho mais ao estudo, né? A ingestão de carne, ela não é condenada pelo Espiritismo, a gente já viu sobre isso. As pessoas, né, a nossa organização física, não vamos dizer que isso seja para todas as pessoas, né? Não é bem assim para todo mundo. Tem pessoas que vivem muito bem sem a ingestão de carne, né? Eu já até falei sobre isso, que a gente passou já pelo Livro dos Espíritos nessa questão, que fala sobre isso. Eu conheci um senhor que até desencarnou lá no abrigo. Se ele não desencarnou com 100, ele desencarnou com quase isso. E ele, uma vez, ele frequentava aqui, antes dele ir para lá, que ele foi para lá depois mais idoso, por vontade própria, ele quis ir, ele sempre fazia visitas lá. E aqui, ele uma vez falou para mim que ele, desde os 18 anos que ele não comia carne. Isso ele já tinha mais de 60 quando ele falou isso para mim. E era um senhor muito saudável, né, um senhor forte à beça. Quando ele me falou a idade dele, eu nem acreditei. Quer dizer, para ele não fez falta. E muitas pessoas, né, não são nem vegetarianas, mas não têm hábito de ingerir carnes. Então, isso depende de cada um. Já outras pessoas quiseram se abster da carne e não passaram bem. Precisam, cada um é um, cada organismo é um, embora a gente tenha tudo igual, né? Todo mundo tem coração, tem rim, aparelho circulatório, todo mundo tem isso, mas cada um reage de uma forma diferente aos alimentos, cada um com os seus karmas, né? Com os seus problemas de saúde trazidos de outras vidas. Então isso é próprio de cada um. Então não existe nenhuma condenação à ingestão de carne, e sim aos excessos. Né, aos excessos, porque todo excesso gera muito problema, né, na crueldade com os animais, que aí é aquela história, quanto mais, né, a procura, e se a oferta diminui, eles acabam fazendo de tudo para que a oferta possa acompanhar a procura, e com isso não se leva em consideração, não é, aquilo que se deveria preservar, né, no animal, no seu abate e outras coisas mais. A gente sabe que o abuso leva à crueldade com os animais, o abuso dessa alimentação, né? Mas não é isso que está em pauta, e sim a questão se abraça ou não essa ingestão de carne. Não só ela não condena a ingestão de carne na Semana Santa, nesses dias, quanto em nenhum dia do ano. Cada um, está escrito em O Livro dos Espíritos, cada um deve se alimentar daquilo que lhe faz bem, daquilo que ele necessita para dar saúde ao seu templo, ao seu veículo físico, porque é ele que é o instrumento de trabalho dessa alma na Terra. Então, se há uma necessidade dessa ingestão, que ele faça uso. Se não houver, melhor ainda. Né? A carne realmente é um alimento de difícil digestão. A digestão dela não é como a dos vegetais, né? A dos vegetais é por fermentação, né? Que é feita a digestão dos vegetais, e da carne é por apodrecimento mesmo. Né? A carne, para ela, ao ser feita a digestão na nossa organização, ela apodrece para isso. Então, é sempre, né, algo que realmente pode causar repulsa em algumas pessoas. E até a própria ingestão dela, a mastigação é mais difícil.
né? As pessoas ficam com o estômago mais pesado, tanto que quando a gente come alguma coisa que encheu um pouquinho, a gente fala assim, parece que eu comi um boi. Porque realmente a carne pesa. Né? Ela pesa. Agora, tem lá as suas vantagens, né? Ela tem os nutrientes que a nossa organização física ainda precisa. Carne nutre carne, né? A gente leva isso em consideração. Agora, novamente a gente fala, não é porque uma pessoa não come carne que ela é superior a outras, né? Que ela já está num estágio mais avançado de evolução que outra, de jeito nenhum. Né? Não é isso que dá moralidade, né? Que faz que a pessoa seja mais evoluída, de jeito nenhum. Eu me lembro muito numa entrevista que o Chico deu uma vez, e ele falava que ele adorava um bifinho e que ele não abria a mão de comer o bifinho dele. Não é? Então, a gente não pode medir as pessoas por aquilo que elas comem. O que se mede por aquilo que elas comem é a largura da cintura, né? É balança com excesso de peso. Aí a gente mede, né? A gente consegue medir aquilo que elas comem. Agora, moralidade, de jeito nenhum, né? As pessoas devem se alimentar daquilo que mais lhes agrada e que não lhes faça mal, né? Isso a gente tem que ter bom senso. Se alguma coisa o nosso organismo rejeita, a gente não deve forçar, porque vai fazer mal, vai passar mal, né? Então, aquelas pessoas que realmente não se sentem bem comendo carne, independentemente de sexta-feira da paixão, e mais interessante é que ano que vem, nessa data, estarão comendo carne, porque essa data é móvel, ela não é fixa. Né? Então, no ano que vem, vai depender das festas, né, carnavalescas, a data não é fixa. Então, ano que vem, naquela data, todo mundo, quem come carne, vai estar comendo carne. Né? Então, isso aí não estamos falando que seja uma bobagem, porque nós não podemos chamar rituais de outras religiões de bobagem. Cada um é que abraça sua própria doutrina, sua religião, e quem abraça deve seguir, porque é ali que está, é o que escolheu, né? É o que lhe faz bem. Então, cada um seguindo aquilo que escolhe. Graças a Deus, nós moramos aqui num país onde a nossa liberdade de crença é totalmente livre, né? Nada nos impõe, cada um tem sua religião, não é proibido. Então, a gente abraça. Então, não estamos chamando de bobagem, mas estamos aqui mostrando, à luz da doutrina espírita, que isso não procede para os espíritas, e aquele que faz esse jejum sendo espírita deve estudar um pouquinho mais para ele entender um pouquinho mais a respeito da situação. Li na Constituição Divina que no nosso sistema solar, só a Terra é formada por matéria como conhecemos. É verdade. Nisso não é só do espiritismo, né? A ciência já sabe que no nosso sistema solar, só a Terra é habitada por seres como nós. Eles já fizeram estudos da constituição física dos outros planetas, através das sondas que são enviadas. Júpiter é um planeta gasoso. Lá existe vida. Existem espíritos fazendo seus estágios também, mas não são como nós. Os espíritos que estão estagiando em Júpiter são espíritos mais evoluídos do que nós, não tem essa constituição física pesada, não existe esse trabalho que nós fazemos aqui na Terra. O planeta é fluídico, né? O planeta é gasoso. Então lá também os espíritos são revestidos de uma matéria gasosa. É um corpo, mas é um corpo diferente, semelhante a um perispírito. Não são vistos pelos olhos da matéria, né? Se nós pudéssemos, de repente, pousar em Júpiter, não veríamos nada lá. Mas tem, como aqui nós só estamos vendo quem tem corpos físicos. Mas isso aqui está cheio de espíritos. Eu não estou falando isso porque estou vendo, não, tá? Não estou vendo nada. Mas sei que tem. É a dimensão dos espíritos interagindo com a dimensão da matéria. Como essas almas, com seu revestimento perispiritual,
não ocupa o espaço como nós ocupamos, nós podemos estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço dele, sem nenhum problema. Então, aqui nós temos um número enorme de espíritos desencarnados e não os estamos vendo. Se nós fôssemos a Júpiter, não veríamos a população de Júpiter, porque não tem corpos que sejam tangíveis à nossa estrutura, né, à nossa constituição física, para que pudessem ser vistos por nós. Mas então corpos como o nosso, corpos materiais, assim, muito pesados, só a Terra mesmo. Porque os outros planetas não oferecem condições para isso. Marte, segundo os espíritos, já teve vida, já teve condição de vida. Hoje não tem mais. Os marcianos não moram em Marte. Né? Eles podem morar até em outro plano, mas em Marte eles não moram, porque conforme a constituição do planeta, não dá condições para uma vida como a nossa. Só a Terra. No nosso sistema solar, só a Terra dá condições para que a gente tenha esse corpo. Esse corpo que é feito do material do planeta. Né? Nosso corpo é feito da matéria do planeta, da terra, dos gases, de tudo ali do planeta. Nosso corpo é feito disso. Tanto que a terra que nos nutre. Né? São os elementos da terra que nos nutrem. Nós não temos nenhum remédio, nenhum alimento vindo de outro planeta. Tudo é aqui na terra. Os nossos remédios são retirados das plantas, né? Alguns in natura, outros manipulados, outros já são manipulados quimicamente, aí já são produzidos quimicamente, mas tudo com elementos aqui da terra. A gente já falou, se quando a gente desencarnar, o nosso corpo, ele se reintegra à atmosfera da Terra, porque ele se transforma nos gases que compõem a Terra. Essa mesa, tudo que existe aqui no nosso planeta, são elementos do planeta, são os gases que formam o planeta, agregados nas suas moléculas de formas diferentes. Nós temos matéria orgânica, mas os mesmos gases que formam o nosso corpo formam essa mesa aqui, as paredes. Né? Mas na organização física, nos organismos, né, com vida, eles absorvem um princípio vital num mecanismo natural, absorvem um mecanismo vital que dá, então, essa constituição orgânica que nós temos, que os animais têm, né, que as plantas também têm, que crescem, né, precisam se desenvolver. Então, tudo isso são os mesmos gases, quer dizer, tudo a Terra nos oferece. Né? A Terra nos dá esse corpo que nós temos. E para ela, ele retorna. Né? Se não retornar na forma de um sepultamento para que a natureza faça o seu trabalho de decomposição dessa matéria e transforme essa matéria nos gases, isso é feito no crematório. Ao ser incinerado o corpo, ele se transforma nos gases. Aquela fumacinha ali é o corpo, né, liberando os gases que são reintegrados na natureza. Então, nós, todos os dias, nós respiramos milhares de moléculas que já pertenceram a outros corpos, que já desencarnaram e foram reintegrados na natureza. Então, tudo acontece aqui, nesse laboratório imenso que é a Terra, fazendo o seu trabalho de transformação da matéria aqui. Então, nada fora da matéria pode nos dar condições de vida, porque o nosso corpo é esse. E o nosso perispírito também. Como o perispírito reveste a alma, para que a alma tenha uma integração com esse corpo físico pesado, já que a alma é energia, é matéria quintessenciada, ela não poderia se unir diretamente a uma matéria bruta como é o nosso corpo. Ela precisa de um intermediário. E esse intermediário também é retirado do planeta, desse mundo em que vivemos.
o perispírito, que é o corpo do espírito, que é aquele corpo que nós levamos, esse corpo também é material do planeta em que nós vivemos. O que ocorre quando um espírito muda de plano? Ele deixa aqui o seu perispírito, ele não carrega. Nós carregamos o perispírito quando desencarnamos até que nos livremos deste planeta. Enquanto estivermos karmicamente ligados a esse plano, nós sustentaremos aquele perispírito que reveste a alma. No momento em que nós já melhorarmos e não precisarmos mais de um planeta de provação e expiação e formos para outro plano melhor, nós não vamos levar esse perispírito. Porque esse perispírito, ele é a forma desse corpo físico. De nada ele vai adiantar num outro plano melhor do que esse aqui, cujos corpos são totalmente diferentes. Uma alma que tiver encarnada num plano superior, que não seja um plano ainda tão pesado quanto o nosso, quanto a Terra, se ela tiver que visitar esse planeta e se fazer visível para alguém aqui, né, para fazer o trabalho que aqui ela veio desempenhar, ela precisa tomar o perispírito desse planeta novamente. Então, se ela estiver encarnada num outro mundo, ela vai deixar aquele perispírito ali e vai tomar um outro. Isso é automático. A alma produz isso aí uma fração, nem sei, de segundos e menos até. É automático, é instantâneo. É só pensar. E ela então adquire da Terra o perispírito para que ela possa aqui desempenhar alguma função quando ela precisa trabalhar num planeta assim. E esse perispírito, ele evolui de acordo com a evolução da alma.